Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e é muito bacana a gente ter um espaço onde é possível conectar tantas pessoas como você que estão antenadas com a realidade brasileira. E se você está chegando agora, você aqui é muito bem-vindo, se inscreva também, analise os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o joinha porque você ajuda a gente a chegar em mais pessoas e mande seus comentários para cá porque são sempre lidos e são sempre considerados. E como fazemos todas as sextas-feiras, hoje é um dia da gente fazer uma análise dos principais acontecimentos do nosso país e também comentar a live que o presidente faz todas as quintas-feiras e que estranhamente não são comentadas, não são reverberadas pelos grandes veículos de comunicação. A Folha de São Paulo começou a fazer isso a partir desses últimas publicações. E me chamou a atenção porque demorou, né? Já era para isso estar sendo colocado para o público de uma maneira geral. Então, no título vem essa frase, né? Bolsonaro mente sobre a fome após lockdown em Araraquara e voto eletrônico. Foi uma live, como sempre, muito pobre, mas isso não justifica essa live não ser repercutida pelos grandes veículos de comunicação, porque quer gostemos ou não, o presidente da República é a pessoa que é a responsável pela condução da política no nosso país, da política pública, da política econômica, enfim. Talvez o Brasil seja o único caso no mundo, um caso raro, onde o presidente da República ele não é exposto para ele não ser desmascarado, ele não ser desmoralizado, ele não ser desmentido. E quanto mais o presidente não é exposto, menos a sociedade sabe que está sendo vítima de vários crimes, vários desmandos, várias omissões e, no nosso caso específico, de um genocídio que está sendo reconhecido internacionalmente. Então, agora a Folha de São Paulo começa a fazer essa resenha, mas infelizmente, ao não se colocar o presidente da República nos espaços mais massificados de informação, isso acaba fazendo também com que o debate não flua, não exista nenhum debate sobre as mentiras, sobre os crimes, sobre as omissões, sobre as políticas e as não políticas que são implementadas aqui no nosso país. Isso, no fundo, visa garantir a permanência dele sem muito atrito, sem muita confusão à frente da presidência da República, embora ele seja a confusão em pessoa. Existem vários tipos de grupos, e a gente vai nomear alguns deles aqui no nosso papo de hoje, que criam muita espuma, criam muito movimento na opinião pública, chamando as nossas atenções. Isso funciona como uma grande cortina de fumaça para a entrega econômica que o Brasil está passando ao longo desses últimos anos aqui no nosso país. Enquanto discutimos as aberrações do cotidiano do presidente da República, o Brasil vai fazendo negócios para grupos privados, uns atrás dos outros. Aqui nessa sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro, além dessa situação aqui que eu estou mostrando para vocês, de rodovias estarem sendo entregues para todos os grupos privados possíveis e imagináveis, os portos, aeroportos, tudo sendo entregue, aqui no Rio de Janeiro está se entregando a companhia de saneamento básico aqui do Rio de Janeiro, de águas e esgotos, a SEDAI. Isso por preços muito módicos em relação ao investimento que foi feito ao longo de tantas décadas aqui no nosso estado, aqui no estado do Rio de Janeiro, dinheiro público foi colocado nessa empresa e o tanto que ela arrecada todos os anos. A malha já está totalmente pronta e ela vai ser entregue para grupos privados que vão cobrar as nossas contas. Não se busca ali uma redução de tarifa e muito menos uma melhor prestação de serviço. Os jornais que fazem editoriais todos os dias dizendo que tem que privatizar, eles não estão preocupados com o povo brasileiro. Eles nunca estão preocupados com o povo brasileiro. Esse discurso visa apenas tirar aquilo que pertence do povo brasileiro e colocar na mão ou nas mãos de pequenos grupos privados. Então, quanto mais o Bolsonaro ele é mantido no poder, mais ele mantém o seu ministro da Economia e mais ele mantém uma política econômica do seu ministro que continua cada vez mais desmoralizado. Gente, eu vou tentar colocar na descrição do nosso vídeo hoje um texto do Rui Castro, cujo título é "Estão gostando do palhaço? Agora no centro do picadeiro, Paulo Guedes não perde uma oportunidade de ficar calado." Gente, o Paulo Guedes, quanto mais ele é exposto, mais ele vai mostrando o seu caráter desumano. Isso tem a ver até com a sua vida, né? Sua trajetória. Um homem que, quando mais novo, foi prestar o seu serviço a uma ditadura no Chile, do general Pinochet,
do ditador Pinochet, do sanguinário Pinochet, do corrupto Pinochet, do ladrão e torturador Pinochet, o que é que a gente pode esperar do perfil moral de uma pessoa dessa? É como se alguém tivesse prestado serviços para Adolf Hitler e dissesse, não, eu fui profissional, eu não tinha nada a ver com aquela criatura, não. Paulo Guedes se aproxima de Bolsonaro e cada vez que ele se expõe publicamente é só mostrando o ódio que ele tem de trabalhador, de servidor público, de empregados humildes, de pessoas do povo. Foi o mesmo homem que propôs para a sobrevivência do povo brasileiro na pandemia uma mixaria de 150, 200 reais, como se isso fosse possível para alguém sobreviver. É um homem que critica empregadas domésticas, o porteiro, que disse que ia colocar uma granada no bolso do servidor público, chamou o servidor público de parasita. Esse é o personagem que é o ministro da Economia de Bolsonaro. Mas ele está sendo mantido, porque quando se mantém o Bolsonaro, quando não se revela aquilo que é o Bolsonaro, isso vai dando alguma longevidade para ele à frente do governo brasileiro, embora estejam todas essas pessoas em cima de uma montanha de pessoas mortas aqui no nosso país. Mas eles não estão ligando, eles estão fazendo negócio. O governo Bolsonaro, ele consegue reunir grupos que, se a gente pudesse classificá-los, né, a gente poderia criar aqui novas classificações. De vez em quando alguém, quando quer criticar alguém da esquerda, chama de esquerdopata. O patos, né, do grego, quer dizer doença, né? Alguém que sofreu uma doença de esquerda. Pois bem, mas o que a gente pode dizer de algumas figuras, senão de dizer para elas que elas são direitopatas? Os direitopatas seriam aquelas criaturas que, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, se Bolsonaro morrer, se ele for preso, elas vão continuar com a mesma linha ideológica, com alguns tipos de pensamentos ultraconservadores. Essas pessoas sempre existirão em sociedades como a nossa e em outras sociedades também. Mas a gente tem uma categoria diferenciada aqui no nosso país. São pessoas que não têm ideologia, mas se identificam com esse personagem absolutamente aterrador que é o presidente da República, que se identifica com o coiso. A gente poderia dizer que seriam os coisopatas. Essas pessoas, se o Bolsonaro morrer num dia, está arriscado elas quererem ser enterradas junto com o Bolsonaro como faraó no Egito Antigo, né? Fazia com seus súditos, né? Então, esses são pessoas que são de difíceis entendimentos, porque elas fogem do campo da racionalidade, elas estão no campo da paixão incondicional. E a gente teria também os vigaristopatas, né? Os vigaristopatas são aqueles que entra governo e sai governo, eles sempre vão estar perto do governo. Sempre vão querer fazer negócios utilizando da mentira, da vigarice, da desfaçatez, da articulação política, da usurpação da fé, da usurpação da boa-fé das pessoas ingênuas, enfim. Esses vigaristopatas, eles estão organizados em várias estruturas, e algumas delas que misturam religião com política. E você já sabe logo de cara de quem que eu estou falando. É gente que não tem o menor respeito com nenhum tipo de mandamento religioso e fazem desse espaço um espaço para ludibriar pessoas. Esses também sempre estão a existir no campo da economia, no campo da religião, no campo das redes sociais, e aí a gente entra num capítulo novo nas últimas décadas, né, que foi essa vigaristopatia que é irradiada de uma única pessoa com alguns pensamentos distorcidos e que cria uma série de subvigaristopatas que estão nas redes sociais distraindo a sociedade, sempre colocando problemas falsos como sendo problemas verdadeiros. Para essas pessoas, o nosso problema é o Partido Comunista Chinês, é o Estado que é grande. E sim, são discursos absolutamente estúpidos, é a proteção da família, é contra a igualdade de gênero, a discussão sobre gênero, uma série de fantasmas que vocês toda hora se deparam vindo da boca dessa gente. Como um dos líderes desse movimento dos vigaristopatas, ou dos coisopatas, ou de tudo isso misturado, a gente pega uma criatura que comandou e ainda comanda os seus subvigaristopatas, né, intelectuais nas redes sociais, que reproduzem uma série de comportamentos e de pensamentos que acarretam resultado morte. E grande parte deles não estão no Brasil. Eles ficam de fora para dentro, insuflando uma série de mentiras, de desinformações que são
o caldo de cultura que acarreta um presidente da República reproduzindo e obedecendo esse tipo de mandamento. Gente, vamos ver aqui só esse trecho aqui dessa figura para vocês verem se eu estou exagerando no quesito responsabilidade sobre as mortes que tem em nosso país. Porque quando essas pessoas negaram tudo aquilo que está acontecendo, que começou a acontecer, eles fizeram que o Brasil ficasse desprotegido. Que a gente tivesse um exército de insanos, de coisopatas, direitopatas, de vigaristopatas, ajudando com que o governo não fizesse absolutamente nada e que a gente entrasse numa disputa, numa briga insana, para que na área econômica tudo isso que a gente já revelou aqui acontecesse. Mas vamos conferir aqui a fala da criatura. Vamos lá, sobre pandemia. Confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar você precisaria fazer, vamos dizer, o exame de cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Então, isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. Então, aí o que acontece? Os caras que seguem essa figura, os subvigaristopatas, eles reproduziram isso para essas pessoas. Até hoje não está tendo pandemia. Os mortos são frutos de fraude. Né? Como é que a gente lida com esse tipo de situação? Não é por outra razão, e aí mais uma questão que está sempre no campo das omissões, né, dos grandes meios de comunicação, que o Brasil está absolutamente queimado. Gente, eu não sei se vai dar para vocês pegarem a legenda desse vídeo aqui de um eurodeputado. Um eurodeputado é um deputado do Parlamento Europeu. E ele foi muito contundente. Essa fala dele foi apresentada nos telejornais das TVs a cabos. Por exemplo, a Globo News, ela como tem um público A, ela coloca isso que aconteceu. Mas o Jornal Nacional não coloca isso para o grande público. O grande público, ele só tem informação do Bolsonaro, por exemplo, através das redes sociais do Bolsonaro e pela omissão que os jornais insistem em fazer todos os dias. Você não tem nenhum debate, nenhuma reflexão crítica sobre aquilo, sobre as mentiras, como eu disse para vocês, né? Ontem, por exemplo, no Jornal Nacional, muita gente fala, você fala muito da Globo, não é falar da Globo, esquece a Globo então, vamos falar assim, do principal ou da principal empresa de comunicação da América Latina. Eles pegam no dia que o presidente faz uma live, que a gente tem mais de 400 mil mortos pela pandemia no nosso país, fazem matérias longas e eles não citam o nome do presidente da República. Como isso jornalisticamente é explicável? Como é que eles não passam um debate que aconteceu sobre o Brasil no Parlamento Europeu, com quem a gente tem grandes relações diplomáticas, relações comerciais, relações políticas, históricas e culturais. Como é que isso é ignorado num telejornal? Mas aqui a gente vai colocar, se você não viu, a fala do eurodeputado, chama Miguel Urbán Crespo. Vamos ver a fala dele aqui. En todo el mundo. La situación sanitaria en Brasil es terrible, los sistemas de salud están al borde del colapso, como hemos visto, y el ritmo de vacunación es 10 veces inferior a la capacidad del país. Pero esta crisis no solo es sanitaria, sino que tiene causas políticas, y en Brasil esas causas tienen un nombre y un responsable, y es el gobierno de Bolsonaro. En lugar de declararle la guerra a la pobreza, Bolsonaro declaró la guerra a los pobres, y en lugar de declararle la guerra al virus, Bolsonaro le ha declarado la guerra a la ciencia, a la medicina, al sentido común y a la vida. El resultado es una profundización de las desigualdades socioeconómicas, de la pobreza y de las crisis que ya sufren las mayorías sociales en Brasil. 4 diputadas brasileñas denunciaron esta... E aí o deputado Miguel Urbán Crespo, ele classifica, né, de uma forma muito correta, que o que está acontecendo no Brasil é resultado de uma coisa que a gente chama de necropolítica, que foi identificada nesse livro aqui pelo professor Achille Mbembe, né? Onde ele fala que a política da morte, ou a política comandada por um governo que está direcionando camadas da população para a morte, ela tem esse efeito de ter um efeito de distração da sociedade para algum tipo de outro encaminhamento que determinada corrente política está fazendo em determinado país, em determinado momento histórico. Aqui no Brasil, a grande interrogação que nós estamos nos deparando nesse momento é o que irá acontecer com o nosso país
durante os trabalhos dessa CPI? Será que, finalmente, uma parcela do povo brasileiro tomará conhecimento do que está acontecendo de fato? Será que a gente vai ter o despertar de alguma consciência crítica? Ou será que nem isso vai fazer com que as pessoas que estão nesse campo dos coisopatas, né? O cara que defende o Bolsonaro de qualquer maneira, a pessoa que está aí no supermercado, ela está pagando mais caro no óleo, está pagando mais caro na carne, no arroz, no feijão, ela vai abastecer, ela paga mais caro, os parentes estão desempregados, ele está sem condição de ir ao dentista, está sem condição de fazer um exame, os filhos estão sem perspectivas na escola, o pequeno empresário está quebrado, está sem perspectiva também. O que faz com que essas pessoas ainda acreditem que o Bolsonaro, que o governo, que na área econômica é comandado por Paulo Guedes, um cara que odeia pobre, odeia o Brasil, odeia o cidadão brasileiro, o que é que ainda faz com que essas pessoas ainda defendam o governo Bolsonaro? Será que a CPI vai conseguir mexer com a cabeça dessas pessoas? Ou elas estão de uma tal forma, tão conquistadas pela loucura, que elas são incapazes de raciocinarem de uma forma racional? Muitos entram aqui no nosso portal e fazem as agressões de sempre. Eles sempre acham que eu perdi uma teta. Eu quero dizer para vocês que eu não perdi nenhuma teta, que eu perdi algum cargo partidário, não perdi nenhum cargo partidário, e que eu estou sofrendo alguma coisa particular com o governo Bolsonaro. Não. Nenhuma dessas situações está acontecendo comigo. Então, se você acha que pode degustar alguma satisfação achando que a outra pessoa está sofrendo alguma coisa, comigo você vai cair do cavalo, porque não é o caso. E também com a maior parte das pessoas, também não será o caso, porque não adianta você querer debochar de uma pessoa de uma situação que você está sendo vítima também. O Brasil, sendo o cidadão bolsonarista ou não, estamos todos sofrendo com a entrega que estão fazendo do nosso país. E a gente vai ter que discutir muito isso. Muitas pessoas terão que ir para a cadeia para serem responsabilizadas pelas coisas que estão acontecendo no nosso país, e compete a nós cada vez mais fazer essa conexão que a gente está fazendo aqui todos os dias, juntando cada vez mais pessoas, mostrando que elas não estão sozinhas e que elas não estão loucas, elas estão enxergando o que está acontecendo no nosso país, e é possível fazer muita coisa ainda para a gente alterar esse estado de coisa. Gente, hoje foi um pouquinho mais longo, espero ter jogado algumas questões para a sua reflexão, e tome cuidado com essa gente. Os direitopatas, os vigaristopatas e os coisopatas. Eles podem criar muitos problemas para a nossa convivência. Eu fico por aqui, um grande abraço, até lá, tchau.